multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões. Atos do Espírito Santo. Nós estamos meditando esses dias sobre Atos. Eu desafio a igreja a estar lendo o livro de Atos. Nós estamos falando sobre a igreja, o início da igreja, como tudo começou. Quinta-feira nós tivemos aqui tempo precioso com Deus, aprendendo das Escrituras, falando sobre o livro de Atos. Nós falamos que Atos é a época, o período da igreja, quando ela começa, quando ela se inicia, é um período de mudança. Esse livro é um livro de princípios espirituais que nós precisamos entender e compreender. A mudança de costumes, uma nova era, uma nova maneira de pensar. Agora não é mais a lei, mas sim a graça. Não que se desvaloriza a lei, que se abandona a lei, mas agora é a graça, é o período da graça, da dispensação da graça. Mudança não é mais a circuncisão do corpo, na pele, no físico, mas é no coração. A palavra não é apenas para os gentios, para os judeus, mas também para os gentios. Pedro, ele entra na casa de um gentio chamado Cornélio. Jamais um judeu entraria na casa de um gentio, ou seja, aquele que não tinha a mesma religião, a mesma fé dos judeus. Ele entra, ele prega Jesus Cristo, e todos são cheios do Espírito Santo. Um livro tremendo, um livro que o perseguidor deixa de ser perseguidor e se torna agora alguém que é perseguido. Paulo se torna Paulo, na verdade era Saulo. Nós falamos que nós temos que entender o que é o corpo de Cristo, não perseguir o corpo de Cristo como Paulo perseguiu o corpo de Cristo. Ele perseguiu os membros do corpo de Cristo, ele perseguiu o próprio Cristo, e Cristo, Jesus Cristo aparece para ele e diz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós estudamos isso, falamos da importância do corpo, e hoje eu quero meditar com vocês no capítulo 3 de Atos. Nós vimos como eles viviam. Atos capítulo 3. Que acharam, diga amém. Diz a palavra: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos quais entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saudando e louvando a Deus. Viu todo o povo
consolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Fecha os seus olhos. Pai, é a tua palavra, não é minha. Deus, de acordo com a necessidade desses que ouvem, que a tua palavra traga direção, sabedoria, revelação, discernimento. Essa palavra seja um divisor de águas na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Estamos reunidos no teu nome, Senhor, para aprender contigo. Traga a revelação desta noite, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Como nós estamos meditando, domingo passado nós falamos do propósito de Jesus, a visão de Jesus para os discípulos. Jesus passa 3 anos e meio ensinando os discípulos. E quando Jesus morre e é assassinado, é morto, e ele agora vai subir aos céus, a visão que Mateus descreve no capítulo 28, a partir do versículo 18 é: olha, foi-me dado todo o poder, toda a autoridade na terra. Agora vão desse poder, vão dessa autoridade, ide e fazer discípulos. Essa foi a visão, a descrição de Mateus. Lucas escreve em Atos capítulo 1 também essa mesma descrição, de um ponto de vista mais peculiar, mais íntimo, mais detalhista. Ele descreve Jesus dizendo: ficam em Jerusalém até que vocês recebam o poder do alto. Jesus está dando a visão para eles, ele está dizendo: vocês vão nesse poder, nessa unção. Jesus está liberando eles com poder, com unção, para fazer, formar discípulos, para que eles alcancem não apenas Jerusalém, não apenas Samaria, não apenas Judéia, mas todos os confins da terra. Então, quando eles estão reunidos no mesmo lugar, eles recebem esse poder, essa autoridade, essa unção, essa habilidade. Eles são selados com o Espírito Santo, todos são cheios do Espírito Santo. Pedro começa então a pregar a palavra. Pedro começa a pregar a palavra. Eles pensam que Pedro está bêbado, embriagado, mas na verdade Pedro está cheio do Espírito Santo. O alimento de Pedro é a oração. O alimento de Pedro é a busca. Por que Pedro está subindo as escadarias do templo? E quando ele chega no templo, tem um homem pedindo esmola. E naquele exato momento, Pedro olha nos olhos daquele homem e diz: olha para nós. E quando ele olha, Pedro toma pela mão direita e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Aleluia. Porque esse poder está em mim. Pedro está dizendo, em outras palavras, essa unção está em mim, porque Jesus deu. Jesus também deu isso para você. Jesus deu isso para nós. Jesus deu isso para a igreja. Olha para mim. Essa questão de olhar, eu comecei a meditar um pouco sobre isso. Nós somos o que comemos. Diga: eu sou o que eu como. Quero falar de 3 aspectos de alimento: o alimento físico, o alimento intelectual e o alimento espiritual. O alimento físico, você é o que você come, o seu alimento. Se você está se alimentando de muito carboidrato, automaticamente ele vai ficar concentrado em alguns lugares do seu corpo, e todos olham e conseguem identificar que você está se alimentando de muito carboidrato. É notório que nós somos o que comemos. Isso aparenta, salvo algumas pessoas que têm algumas dificuldades, passam por algum problema, questão de hormônio. A questão é: se você tem uma alimentação saudável, isso automaticamente aparece.
as tuas atitudes. Quando você abre a boca, é notório do que você se alimenta, porque quando você abre a boca fala do que está cheio o coração. E se o teu coração está contaminado, se o teu coração está doente, as suas palavras são palavras doentes, são palavras que estão enfermas, são atitudes de quem não é saudável. Você é o que você come, somos o que comemos, somos o resultado, a somatória do alimento físico, do alimento intelectual e do alimento espiritual. O alimento intelectual, a nossa mente é uma esponja que capta tudo que é bom e tudo que é ruim, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos e através dos nossos pensamentos. Então, tudo que nós vemos, nós temos que filtrar isso, tem que ser filtrado. O que nós ouvimos, nós temos que decidir, é uma escolha, o que eu vou ouvir. Vou ouvir depressão? Eu demorei para converter, infelizmente. Mas quando eu era mais jovem, e às vezes a gente estava assim com aquele namorico, e alguma coisa não dava certo, eu ia logo com aquelas músicas lentas, e eu ficava ouvindo aquilo. Queridinho, alguns ouviam ABBA, né? Queridinho, e aquela choradeira, deprimido, ficava ouvindo, alimentando aquela depressão, alimentando aquele negócio, aquela angústia. A gente tem que decidir, escolher o que nós ouvimos, e o nosso pensamento nós temos que administrar, porque nós recebemos dados inflamados do maligno todo momento na nossa mente. Nós temos que administrar isso. Quando nós não administramos o que vemos, o que ouvimos, não administramos o que pensamos, não sai coisa boa. Jesus falou que impuro não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai da boca do homem. Jesus fala para os fariseus hipócritas: vocês são como sepulcros caiados, porque de dentro de vocês não tem nada que é bom. Jesus também fala pelos frutos de uma árvore se conhecem a árvore, pelos frutos de um homem conhece o homem. E quando nós não nos alimentamos de Deus, o que é que sai de nós? Do que os discípulos estavam se alimentando, ao ponto de que a sombra de Pedro curava, ao ponto de subir no templo e um homem há mais de 40 anos enfermo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Do que ele se alimentava, que numa única pregação quase 3.000 pessoas se converteram. Do que esse Pedro se alimentava, do que Estevão se alimentava, que no momento que ele estava se tornando um mártir, estavam apedrejando ele olha para cima e ele viu o Senhor Jesus glorificado, sentado à destra do Pai, e ele diz: não impute sobre eles esse pecado. Do que ele se alimentava, do que Filipe se alimentava. É para onde o Senhor é para pregar para o meu mundo? Eu estou indo. É para ir para Samaria? Eu estou indo. O que é para fazer? Eis-me aqui. Do que ele se alimentava? Do que você tem se alimentado? Do que eu tenho me alimentado? Os que me entendem, diga amém. Nós precisamos de uma alimentação balanceada. E para ter uma alimentação balanceada precisa de disciplina. Disciplina. Disciplina.
relação ao alimento espiritual, eu quero falar sobre, não exatamente sobre o alimento, mas sobre a falta de alimento. A falta de alimento. A falta do alimento da palavra tem feito de cristãos estão doentes, porque não estão se alimentando da palavra. Cristãos que estão com anemia, cristãos que estão sofrendo de anorexia. Olha no espelho, tá bom. Não, eu já estou gordo. Para que célula? Já tem culto no domingo. Para que quinta-feira? Eu já vou no domingo. Para que oração? Eu moro em casa. Não precisa ler a Bíblia todo dia. Cristãos que sofrem de anorexia. Diga assim comigo: essa maldição não está sobre a minha vida. Eu já comi domingo, por que eu vou comer quinta? Por que eu vou participar de estudo? Por que eu vou fazer curso de maturidade? Para que eu vou na célula? Eu já comi domingo, não precisa. E ó, esse negócio de ir todo domingo na igreja também, vou te falar uma coisa, hein? Está ficando paranoico. Já está. Fanatismo, essa é fanatismo, está ficando fanático. A verdade é que quem toma da água da vida não quer mais outra água. A verdade é que quem come do pão da vida não quer outro pão. É por isso, não é fanatismo, é fome e sede de Deus. Eu quero Deus. Os discípulos estavam indo buscar mais de Deus. Eles estavam indo se a Bíblia fala que eles já estavam cheios do Espírito Santo, eles queriam mais. Pedro então se levanta, prega, quase 3.000 pessoas se convertem, mas não está bom. Ele tinha os seus momentos de oração e ele sai para se alimentar de Deus. Você sabia que dependendo do que você come, você exala o que você come? O cheiro daquilo que você comeu é sentido por quem está próximo de você? Eu sou chegado no alho, gosto do alho, e eu não posso comer. Não é que eu não posso, eu posso. Eu evito comer alho, principalmente no domingo, na quinta-feira, que eu vou orar para alguém, eu ponho a mão na cabeça de alguém, eu vou achar que a pessoa caiu no espírito, ela quer comer um bafo de alho. Tá? Tem como? Porque o que você come, você transmite o que você come. O teu intelecto, quando você alimenta o teu intelecto, você transmite o que você come. Espiritualmente, você transmite também o que você come, do que você alimenta. Se você se alimenta de Deus, você transmite Deus, exala o perfume de Cristo. Por isso que Jesus fala para os fariseus: sepulcros caiados. Vocês estão preocupados que eles não estão lavando a mão para comer. E o que vocês estão fazendo? Vocês estão impedindo que pessoas entrem no reino dos céus. Mas olha o texto, acompanhe comigo. A realidade espiritual dos discípulos, a realidade espiritual daquele coxo. Versículo 3: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Olha um pouquinho para mim. A realidade daquele homem era
comida, dinheiro para sobreviver. Ele não estava enxergando qual era a real necessidade dele. A real necessidade dele era que ele não conseguia andar. Por ele não andar, ele tinha que pedir comida. A necessidade dele é: eu preciso andar. Qual é a minha real necessidade? Qual é a sua real necessidade? Às vezes nós nos prendemos num problema e aquele problema não é a realidade. Existe um problema maior que ele está causando pequenos problemas. Esse homem, como mulher queria casar com esse homem? Como ele poderia ter filhos? Como ele poderia construir a sua família? Como que ele poderia dar propósito para a sua existência? Mas ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa em comer. Eu quero comer. Eu quero comer. Então ele pedia dinheiro. Qual era a realidade dos discípulos? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas não estava indo pescar. Estava indo buscar a Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que largar tudo e se confinar na igreja, se confinar no mosteiro. Não! Mas qual é a realidade realmente que você necessita? Qual é a realidade que você precisa? Do que realmente você precisa? Diga comigo: eu preciso de Deus. Preciso de Deus. Eu vou contar um testemunho aqui que ele não quis contar, mas eu vou contar o testemunho do Danilo. Outro dia, Danilo procurando emprego, agora graças a Deus já tem empregado. E ele procurando emprego, e ele achou um emprego aqui na marmoraria, aqui embaixo aqui. E aí estava desesperado, tinha algumas coisas, mas não dava resposta, o pessoal não ligava, e ele precisando trabalhar, situação complicada dele, que estava precisando trabalhar mesmo. Então ele foi ali, o cara deu um emprego para ele. Ó, você vai começar segunda-feira. Isso era quarta, na quinta era feriado, e segunda-feira você começa. Ligou para mim, todo feliz, porque a gente tem orado por ele, todo feliz, compartilhando a bênção. De repente, ele me liga e falou: pastor, estou com um problema sério, não sei o que, preciso conversar com o senhor, eu não sei o que eu faço, não sei o que, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma direção. Aí chega o Danilo aí. Então é o seguinte, pastor, eu arrumei um outro, o pessoal lá que ficou de dar uma resposta, deu a resposta, para mim trabalhar no Santa Cruz, só que lá, pastor, no horário, eu posso pegar um horário ruim lá, eu posso pegar um horário lá, que eu não vou poder ir no culto, o horário lá eu não vou poder mais estar no ministério de louvor, e eu sei que o senhor está precisando de mim lá, e eu estou precisando trabalhar, e agora eu não sei o que eu faço. Eu fico com um emprego aqui, porque o emprego aqui, eu entro às 7h30, saio às 5h30, almoço em casa e tal, estou aqui, é de segunda a sexta. Agora lá, não tem dia certo de folga. O que eu faço, pastor? Ele não sabe disso, agora eu vou falar para ele. A minha parte humana como homem, fica aqui, camarada. Lógico, perto da sua casa, o outro é longe, você tem que pegar ônibus, não vai poder cultuar. É óbvio. Olha um pouquinho para mim. Eu não sou Deus para definir nada na vida de ninguém. Você também não é Deus para definir nada na vida de ninguém. Nós temos um Deus, nós temos que buscar esse Deus. Eu falei: Danilo, nós vamos orar agora. Se eu não me engano, vocês estavam chegando no discipulado, vocês dois. Foi? Vocês estavam chegando no discipulado. E nós começamos a orar. Deus, dá a direção, dá a revelação. O que é que o senhor tem? Qual o trabalho que o senhor tem com o Danilo? De acordo com o que ele precisa. O meu coração apertado. Descansando. No outro dia o Danilo chega em casa: pastor, o cara da marmoraria foi lá em casa, falou que tinha esquecido, mas ele já tinha fechado com o cara. Eu não vou poder trabalhar na marmoraria. Eu falei:
Deus. Amém. E começa Danilo com os trâmites de documentação para trabalhar lá na Santa Cruz. Vai Danilo para o Mojimirim para fazer o treinamento lá. Aí ele volta e já começou a trabalhar. E aí Danilo, que horário? Até agora não definiu nada não, pastor. Eu estou entrando às 8 e saindo 5h30. Por enquanto não definiram nada ainda não, pastor. Amém, vamos orar. Ele tinha um horário que podia trabalhar de repente das 7 da manhã, das 7 da manhã às 2 da tarde, ou podia entrar às 2 da tarde e sair 10 da noite, ou entrar 10 da noite e sair 6 da manhã. Começamos a orar. Aí ele ligou lá para mim, pastor, olha, precisa orar aí, está acontecendo uma oportunidade aqui, e se der certo essa oportunidade, pastor, eu vou trabalhar só horário comercial. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aí hoje de manhã eu falei com ele por telefone, aí ele contou a bênção. Ele vai trabalhar das 8 da manhã às 5h30 da tarde, e no sábado vai trabalhar até 11h30. Meu Deus! Irmãos, parece ser algo tão pequenininho e pouco, mas Deus sabe do coração dele. Deus sabe, Deus quer participar da nossa vida em tudo. A questão é que eu estou buscando em primeiro lugar. Às vezes nós temos a oportunidade de participar do culto e a gente não vem no culto, não é nem por causa de trabalho, por causa de frescura. Tem muita gente que trabalha e eu sei que não é fácil, trabalhos duros, mas às vezes tem gente que não vem por nada, briga com a mulher, chutou o papagaio, o patrão chamou a atenção, ele também vai no grupo hoje. O que Jesus tem a ver com isso? Jesus não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa está precisando tanto, está vivendo uma dificuldade, tem uma célula na sua rua e não vai na célula, tem uma célula perto da sua casa e você não vai para a célula. Pedro e João já tinham recebido aquele poder do alto, aquela unção do alto, estavam cheios do Espírito Santo, mas eles não queriam apenas estar cheios, eles queriam transbordar do Espírito Santo. Então eles sobem, e Deus já tinha, o Senhor Jesus já tinha um propósito, porque o Senhor Jesus quantas vezes passou por aquele lugar e não curou aquele coxo, mas quando aquele coxo olha para Pedro e pede para Pedro uma esmola, olha só, ele não pede a cura, ele pede uma esmola, e Pedro fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho esmola, mas eu vou te dar algo que é melhor que a esmola, eu vou te dar o que eu tenho, eu te dou Jesus, eu te dou poder, eu te dou unção, levanta e anda. Olha que tremendo. Quando Jesus opera um milagre, ele opera um milagre com propósito. Todo mundo que ia no templo naquele horário sabia que ali tinha um homem coxo que há muitos anos estava ali, e de repente estão todo mundo reunido lá. Vamos imaginar que está todo mundo reunido na igreja e tem um coxo lá pedindo esmola. Daqui a pouco o coxo entra. Aleluia, glória a Deus, Jesus me curou. Glória a Deus, aleluia. Saltando e glorificando a Deus. Que tremendo! Saltando e glorificando a Deus. Todo mundo ficou. O que está acontecendo? Esse cara não é aquele que está pedindo esmola, não deve ser, não. Não, é ele sim. É ele sim. Então Pedro abre a boca e começa a pregar o Evangelho. Olha Deus, começa a anunciar o Evangelho. Os religiosos ficam preocupados com aquela atitude, tira Pedro e João de lá, começa a passar um sermão neles, vocês não vão mais pregar desse Jesus Cristo aqui, e vocês não vão mais falar de Jesus aqui, fora deste lugar, e chicote neles, açoite neles. Como Pedro e João saem daquela situação e falam, que furada que nós entramos, hein? Você vai ficar pregando Jesus aí, ó, só lambada. Vamos parar com esse negócio?
foram lá e colocaram o resto da igreja. E todo mundo ficou desanimado. E todo mundo parou de pregar. Todo mundo parou de orar. É isso que aconteceu, irmãos? Esse camarada fica contente que levou chicotada. Ei, nós não somos dignos de sofrer por causa de Cristo. Eles contam o que aconteceu para a igreja que estava reunida na casa de algum irmão, e eles começam a orar pedindo intrepidez, ousadia, e mais uma vez, todos são cheios do Espírito Santo. Olha para mim, o diabo não vai pegar você nesta nação livre que nós vivemos e dar chibatada nas suas costas, impedindo você de pregar o Evangelho. Mas ele cria situações e circunstâncias para que você não vá à igreja, para que você não vá orar, para que você não abra uma célula, para que você não faça da tua casa uma extensão da igreja, para que na sua casa seja uma célula. O diabo vai criar situações e circunstâncias que você não venha orar na igreja, que você não participe das coisas da igreja. A questão é o que você vai fazer. Você vai se alimentar do que o diabo está dizendo, ou você vai se alimentar de Deus? Eu estou muito feliz com os jovens dessa igreja. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. E eu creio em nome do Senhor Jesus que não é fogo de palha. E tivemos aí o retiro há pouco tempo, 2 semanas, semana passada. E eu conversei com um dos pais de jovens que estavam lá, e ele falou assim: pastor, os meus filhos são outros, os meus filhos foram transformados, são outra pessoa. E esses jovens já vêm para a igreja, não estavam vindo com uma certa frequência, estão vindo, estão convidando outros, estão sendo consolidados, estão sendo discipulados. Chegaram aqui na igreja, era antes das 8 horas da noite, numa sexta-feira, que é dia de balada, ficaram aqui passando por um discipulado, ficaram até eu passei aqui na igreja, era 11 e pouco, eles estavam aqui dentro ainda, orando a Deus, buscando a Deus no momento que eles têm aqui de oração. E a informação que eu tive aqui é que todos foram cheios do Espírito Santo. O fogo caiu aqui. Aí eu disse: você vai ter luta? Você vai ter luta. Mas a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista! O diabo vai criar toda e qualquer situação para impedir que você se alimente do pão da vida, que você se alimente de Jesus, porque Ele sabe da tua força, Ele sabe da tua capacidade, Ele sabe o que você pode fazer quando você anda no Espírito. Quando você anda na carne, só sai bobagem da sua boca, só sai bobagem da tua boca. As suas ações são ações tolas. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, todo mundo quer ficar perto de você. Às vezes o Rodrigo não entende: pastor, o senhor vem fazer conversar comigo, vem buscar conselho comigo, mas o que eu sou eu? O que eu sou? Você é cheio do Espírito Santo. É que nem mel, as abelhas vão tudo, porque o teu bom perfume é exalado, o bom perfume de Cristo. Todo mundo quer ficar perto de quem tem unção, de quem tem vida com Deus. Quantos me entendem? Então busque mais o Senhor. Busque mais o Senhor. Esse Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele quer derramar hoje sobre a sua vida. Cadê os jovens dessa igreja? Fica de pé. Os jovens dessa igreja ficam de pé. Você é casado, mas você é jovem, Gustavo. Pode desligar isso.
Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei. Aqui na frente, você vai ser o exemplo para eles aí, viu? Vai ser a Otélia. Por ordem de chamada. Vem, Otélia! Cada vez que eu tocar,
Mas a palavra também diz que ela depende de esforço. Salomão diz que a gente deve buscar o conhecimento. Ele é mais precioso do que o ouro e a prata. E é algo que tem que ser conquistado. Depende do nosso esforço. Depende do nosso esforço. E esses formandos aqui, eles provam para nós que existem pessoas que elas querem crescer. E eu acredito que você também quer crescer. Nós fizemos turmas durante a semana, fizemos turmas ao final de semana, para que todos pudessem participar. E nós vamos fazer isso esse ano de novo. E eu desafio você a se matricular, a se inscrever, para que você cresça em conhecimento e em sabedoria, e possa ser uma bênção